Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 26 da terceira temporada, que está indo ao ar hoje, dia 13 de julho de 2022. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Eu sou o Rodrigo Balbino. E episódio de hoje, vocês estão rindo, esses arrombados já estão rindo, porque pra quem tá vendo no YouTube, o Rodrigo tá pondo Snapchat na câmera agora, né, com os filtros lá, enfim. Não vou nem comentar a zoeira, porque a zoeira ficou pesada. Mas enfim, episódio de hoje, gente, nós chegamos ao final da nossa série do SDL, então episódio 12, na verdade, a parte 12 sobre o SDL, onde a gente ia falar sobre Establish a Standard Incident Response Process. Basicamente, estabelecer, né, um padrão de resposta a incidentes, um processo, né, de resposta a incidentes padrão, olhando para o teu, né, o ciclo de desenvolvimento como um todo, né, fazendo um resumo aí, desde a parte de treinamento, requisitos, métricas, aí falamos de threat modeling, criptografia, teste de segurança, SAST, DAST, enfim. Beleza, aí você fez tudo isso, deu errado, aconteceu algum problema, aconteceu um incidente, como é que você resolve? Então, ter um plano de resposta a incidentes é fundamental até para o ciclo de desenvolvimento. Obviamente, você não está dentro do desenvolvimento, mas você está pós-deploy, né, pós-release. Então, você tem que saber tratar o que acontece. Para isso, trouxemos um grandíssimo amigo, assim como... Amigo só, porque especialista, né, não sei se chega a ser, né? Mas trouxemos um especialista aqui com a gente para falar sobre resposta a incidentes. Já gravou com a gente aqui na segunda temporada, daqui a pouco a produção diga-se de passagem, eu puxo aqui na planilha qual foi o episódio, para você dar uma revisitada lá também. Mas trouxemos de novo para falar com a gente o Jefferson Souza, o Jefferson Macedo, como ele prefira. Enfim, se apresenta de novo aí pra galera, seja bem-vindo mais uma vez, a casa é sua. Show, galera, satisfação estar aqui com vocês novamente, né? Meu nome é Jefferson, ou Jeff, como prefiram chamar, Jefferson Macedo. Estou na área de resposta a incidentes, área louca, desde pelo menos 2016, trabalhando aí não só com resposta a incidente, mas também atuando bem próximo aí na computação forense também. Tenho vivido alguns anos de pesadelo aí nos últimos anos com alguns dos maiores e mais críticos incidentes envolvendo ransomware. Atualmente, ou mais recentemente, né, eu tive passagem por algumas grandes equipes de resposta a incidentes, times globais, times regionais, e atualmente estou numa jornada solo, rumo à concretização aí de um sonho, um projeto próprio, fundar a minha consultoria. Então, acompanhe aí nas redes sociais, que em breve a gente vai fazer barulho aí, falar um pouquinho desse projeto também focado em resposta a incidentes, serviços de segurança. Vai ser show. Boa, Jeff, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pelo tempo aí, a gente sabe que a agenda é sempre complicado, e como você falou, né, ainda mais no mundo dos incidentes, que, cara, na área de segurança todo dia tem um incidente, ou pelo menos um tá acontecendo, mais que você falou de global, né, cara, alguém lá na China tá preparando um ataque, alguém na Rússia, enfim, acontece muito. Ótimo momento para estar nessa área, né? Cara, tinha um chefe que falava isso, segurança é emprego infinito. Você tem o estresse, tem tudo isso também, mas na verdade é que sempre vai ter alguma coisa para fazer, né? Mas enfim, né, dando uma introdução aqui no episódio, né, a gente tá falando exatamente disso, né? Estabelecer um processo padrão de resposta a incidentes, né? Legal, a gente falou todo aqui sobre as etapas de desenvolvimento seguro, como é que a gente aplica tudo isso, por que a gente tem que fazer tudo isso. Mas legal, quando acontecer algum problema, você vai precisar criar um plano de resposta a incidentes. Marcos, o senhor que tá de frente, ali, né, você que é o frente com os clientes, você ouve algum deles falar, não, vamos botar aqui o SAST porque eu preciso integrar com o meu time de resposta a incidentes, ou vamos fazer aqui um trabalho de threat modeling, porque as modelagens de ameaça vão alimentar o meu time de resposta a incidentes, por exemplo, caso tenha algum problema, já conhece a arquitetura da aplicação, coisas do tipo. Você ouve isso, não ouve isso, enfim, fala um pouquinho. Cara, nesses anos assim do Servital, nunca ouvi essa frase na minha vida. Todos esses anos aí trabalhando com os clientes e, cara, nunca, nenhum deles falou, não, vou utilizar essa base que o SAST, o DAST, o SA vai me dar para alimentar meu time de resposta a incidentes. Pelo contrário, o pessoal acho que ainda pensa em como divisões, né? Não, resposta a incidente é mais o time de infra, então o time de aplicação não vai incorporar ali, não vai fornecer informações.
Então acho que ainda tem muito essa divisão, acho que ainda é um tabu interno das empresas, e eu não vejo o pessoal usando assim todas essas soluções que já são caras para incrementar ainda uma área que quando for dar merda ela que vai resolver e ela precisa ter essas informações ali de bate pronto, né? Acho que ainda tem um déficit aí das empresas para poder incorporar isso. Boa. Aí eu queria levar o debate pro Jefferson, né, Eu queria Jefferson? só abrir uma coisinha antes. Fala aí. Fala um Abre recadinho aí, abre. cara. Pode Um abrir. recadinho aí da. Pô, cara, o esqueci. oferecimento, tudo. Verdade. Continuidade, por favor. Boa, muito bem lembrado, né? Sempre destacar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmax da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8 é o distribuidor da Checkmax no Brasil. Está abaixo na descrição do episódio, no site, em tudo que é lugar você acha o link aí pra clicar. Boa, agora o recado tá dado. Boa. Obrigado por ter lembrado também. Jeff, a etapa 12 aqui do SDL fala exatamente sobre isso, né? Estabelecer um plano de resposta a incidentes. Primeira pergunta, quem faz isso? Né? Pensa numa empresa hoje que não tem, colocou segurança, está começando nos processos, preciso criar um plano de resposta a incidentes. Quem vai fazer isso? Quem é a pessoa que vai puxar essa frente? E segundo, quais são os pré-requisitos para que eu estabeleça um plano de resposta a incidentes, um processo de fazer? O que eu preciso ter? Né? Conta um pouquinho pra gente aí. Legal. Alguns pontos de entendimento até antes de definir quem faz e como faz, né? Tem uma grande diferença que a gente precisa definir antes entre P-Search e C-Search, né? P-Search, Product Security Incident Response Team. C-Search, Computer Security Incident Response Team. Ou seja, isso vai impactar diretamente no meu objetivo. O que eu quero atender dentro da minha organização? Eu quero criar um C-Search para atender as respostas a incidentes do dia a dia, né? Tudo que acontece de forma global na minha infraestrutura, ou eu quero atender algo relacionado a um produto de tecnologia, né? Ao aplicativo que eu estou divulgando para o mercado, que eu estou publicando para o mercado. Então, a gente precisa primeiro começar a definir quais são os nossos objetivos como time de resposta a incidente. Defender o meu produto de incidentes ou defender a minha organização como um todo. Perfeito, tive essa definição. Quem que assume esse papel por construir o plano de resposta a incidentes? É o time de resposta a incidentes, mas com muita contribuição da organização. Por quê? Não adianta a gente entregar aqui a bandeira para o time de resposta a incidentes e acreditar que eles têm responsabilidade por tudo e o conhecimento por tudo. É importante a contribuição dos times de desenvolvimento de software, dos times de infraestrutura, né? Todos precisam participar do estabelecimento, não só do plano de resposta a incidente, mas do dia a dia do time de resposta a incidente, tá? Boa, eu tava no mudo aqui. Boa, então assim, acho que no nosso caso aqui a gente tá falando um pouquinho mais do P-Search, seria um cara de produto, olhando pro SDL, né? Software Development Lifecycle, então eu tenho vários softwares que eu desenvolvo, vários produtos, e aí, né, vários softwares, porque vários softwares vão compor um produto único. Então eu preciso de um P-Search, como você falou, porque o meu objetivo é proteger este aplicativo, o meu objetivo é proteger o e-commerce, o meu objetivo é proteger aquele produto, olhando para o produto digital. E aí eu estabeleci então esse objetivo legal. E aí eu vou ter essa área, como você colocou, imagino aí que é um time, né, uma galera especializada para isso, para resposta a incidentes, para olhar para esse produto como um todo. Legal. Aí entra a minha pergunta pro Rodrigo. Rodrigo, você acha que daria para encaixar, pegando a nossa base de desenvolvimento, né, de times, encaixar o próprio time de desenvolvimento para alimentar, ou para conhecer, ou para fazer essa interação com essa galera? Porque eu imagino assim, o cara vai responder incidentes, e eu já vivenciei um pouco do resposta a incidentes. O cara, para responder o primeiro incidente, ele tinha que fazer um forense interno, né? Onde tá a aplicação, onde tá o log, quem é o dono da aplicação. Assim, era um dia para descobrir sobre a aplicação. E não deveria. Na minha visão, o cara é do time, o cara é da equipe, ele tá ali para responder um problema, então ele tinha que saber até mais, se você parar pra analisar, né? Pra, cara, ter uma resposta mais rápida ali devido à gravidade do incidente. Então, como é que você vê aí essa integração dos times, né? Time de desenvolvimento, mais resposta a incidente, cabe isso? Ou eu tô viajando? Né? Cabe perfeitamente, né? Até porque, igual você falou, ninguém melhor do que o time de desenvolvimento para falar o que eu tenho ali para proteger ou até quais vulnerabilidades eu tenho. Porque pensando no time, você quer mitigar o máximo possível de vulnerabilidade. Porém, a gente sabe que a velocidade do negócio ela é mais rápida do que a velocidade de desenvolvimento. Então, sempre tem vulnerabilidade aberta.
Por mais que você seja restritivo, por mais que você crie um filtro muito grande, você sempre tem ali. Então, o resultado de um DAST, de um SAST, de um pentest, já seria informação suficiente já para começar a alimentar, né, a resposta a incidente. Então, o cara ele não corrigiu ainda, então ele já deixa no radar, fala, ó, eu tenho essas vulnerabilidades aqui. Pode ser que esse seja o ponto de entrada. E aí, o que a gente faz enquanto eu não corrijo isso? Então, o cara já está alimentando constantemente. Né? Saiu código novo, análise nova, daí mais informação para alimentar o banco ali, a tabela, não sei o que seja, dando de resposta ao incidente. Né? Manda aí, Jeff. O Jeff tá com a mão levantada aí, manda aí. Vou até colocar um ponto mais crítico aqui do porquê do envolvimento do time de software nessa esteira de resposta a incidente. Né? No final das contas, o time de software foi quem desenvolveu. É o time que sabe onde tá ali os truquezinhos, né? Onde estão as costuras, as amarras. Um grande software hoje, falando aí de P-Search, ele é construído por uma série de componentes. Vou falar aqui do conceito de microserviços, por exemplo, né? Qual microserviço é mais crítico para que a gente atenda, né? Qual que é a prioridade? O que precisa passar na frente no momento de recuperação quando a gente tem um incidente, né? Então, mais um ponto crucial e do porquê o envolvimento de um time de desenvolvimento de software é tão crítico, né? Aí na esteira de resposta a incidente. Mano, top, porque pensar nessa visão, assim, desculpa aí, Marcos, mas pensar nessa visão, que nem a gente falou aqui, cara, fiz o threat modeling, defini requisitos de segurança, rodei SAST, eu tenho na minha esteira, né, de entrega do produto, eu tenho SAST, eu tenho DAST, TSA, e o meu negócio vai andar mais rápido que a minha segurança, legal. Então se eu sei que eu tenho várias brechas ou vários problemas, ou tudo isso mapeado, e aí, pergunta pro Jefferson, talvez, né? Marcos, daqui a pouco você comenta, não esquece não, fica na cabeça aí. Não, pode deixar. Você já viu isso na prática, Jefferson? Tipo, o time de resposta a incidentes, com essa base, vamos dizer assim, de todo o desenvolvimento seguro, se é que você já passou por isso, de ter literalmente, cara, ó, fizemos um deploy aqui agora, a aplicação tá no ar, mas, cara, eu rodei o DAST, por exemplo, rodei um pentest que seja, e eu sei que eu tenho aqui, ó, 2, 3 vulnerabilidades, 1000 vulnerabilidades, não importa. Mas vocês seriam informados antes de brechas que o pessoal já sabe que tem. Porque, cara, é o risco, né? Você tá correndo um risco, então, opa, teve um risco, eu não consegui mitigar, então o time de resposta a incidentes, talvez ficar mais alerta, ativo, ou se precisar responder mais rápido, já saber onde olhar, né? Enfim, já teve esse cenário ou eu tô viajando na utopia aqui? Não, perfeito. É um cenário, vou chamar aqui de mundo ideal, tá? A gente sabe que isso só acontece lá na Suíça, né? Lá nos países... Cara, tô na Europa e não tem tudo isso aqui não, mas enfim... Mas já vi muito dessa realidade aqui em Brasil, sim, em equipes muito bem desenvolvidas, onde o time de resposta a incidentes, ele precisa também estar muito bem integrado com o time de análise e gestão de vulnerabilidades. Ele precisa estar informado do que está ali na esteira, do que existe de risco, de exposição. Até porque, como você comentou, você rodou lá o scan na aplicação, identificou 100 vulnerabilidades. De repente, corrigir 100 vulnerabilidades vai tomar muito mais tempo do time de desenvolvimento, né? E atrasar a produção daquele produto, daquele aplicativo, né? Vai ser muito mais fácil para nós, como time de resposta a incidente, termos aqui a consciência de que existe de fato aqui uma vulnerabilidade, e às vezes até aquela vulnerabilidade que existe, daquelas 100 que foram identificadas, não são coisas tão críticas, né? Eu, como resposta a incidente, eu consigo sugerir mecanismos de controle, né? Camadas adicionais de segurança para mitigar aquele risco. De repente, o esforço que eu vou gastar para mitigar uma vulnerabilidade de risco baixo é um custo muito alto, não faz sentido, né? Mas sim, de fato, resposta a incidente, eu preciso estar em linha com o meu time de gestão de vulnerabilidades e com o meu time de desenvolvimento de software. Eu preciso olhar para o todo. Boa, Marcos, estava na fila aí, né, Marcão? Manda aí. Não, eu ia fazer uma pergunta. O Jeff aí, a gente sabe, tem uma experiência bem abrangente aí na área de respostas a incidentes. Quantas vezes a área de segurança mesmo, o time de desenvolvimento ali, passou algo importante ali pra você e pra te ajudar no seu trabalho?
Nenhuma. Mentira. O cara quer sair do utópico pro mundo real, com uma violência. Nunca aconteceu isso. Em todos esses anos dessa indústria vital, bem, seria o mundo ideal, seria o mundo perfeito, mas eu ainda vejo que antes de chegar num discurso, né, desse tipo de alinhamento perfeito entre os times de desenvolvimento e resposta a incidente, tem algumas casas e alguns níveis que nós precisamos evoluir como cultura de time, né? Acho que você colocou bem, Marcão, no começo, a história de que esse aqui é o time de infra e resposta a incidente, esse aqui é o time de desenvolvimento, esse aqui é o time de threat hunting. Não, pessoal, calma aí. Tudo é uma organização de tecnologia, organização de segurança da informação. Todo mundo tem que andar de mão dada, né? Na hora que acontece um incidente, experiência própria, né? Quando acontece um incidente e tá todo mundo em uma grande war room, né? Em uma grande sala de crise, você vai ver gente de todo tipo de área, de todo tipo de skill, conhecimento, gente com todos os tipos de chapéus ali, né? Então é fundamental que que a gente possa caminhar alguns passos aí para trás, né? E falar um pouquinho de mudança de cultura, de integração entre essas diferentes áreas. É legal você falar É o tema do podcast, né? A cultura, né? Cultura, é verdade. É legal você falar disso, né? Do War Room, de como funciona, porque mostra um pouco de como é o dia a dia ali, né? De tipo, resposta a um incidente. Então, você não precisa só saber do que está acontecendo, como, por exemplo, o programador, ele tem que estar alinhado com a linguagem de programação que ele está usando, com a API, então ele tem um quadradinho perfeitinho. Para resposta a incidente, não. Para resposta a incidente, você tem que estar antenado com toda a empresa e cada coisa que eles estão fazendo. Então, você está mais voltado a orquestrar, né, a empresa... Reversamente. Orquestrar reversamente, né? Porque tem um bagulho lá na frente, deu merda. Puta, e agora? Onde tá o log? Tá aqui. Onde foi o vetor de entrada do ataque? Putz, tá aqui. Mas aonde ele chegou? Onde ele escalou? Fez movimentação lateral? Cara, é a engenharia reversa da parada, né? A verdade é isso. Engenharia reversa de alto nível, né? Porque você não sabe como iniciou e você não sabe como começou. Você tá ali no meio, né? É quase uma conversa. Tipo, cara, o que aconteceu e o que você pode ter feito de errado ou o que rolou de errado. Cara, deve ser uma maluquice trabalhar nisso daí, né? Não, eu tenho uma pergunta pro Jeff aí. O Rodrigo já falou, depois eu pergunto aí a minha. Não, manda aí. Não, eu queria saber como que foi trabalhar no meio daquele desespero do Log4j, porque aquilo ali veio muito lá do desenvolvimento, né? Então, cara, foi uma dependência de terceiro que gerou uma vulnerabilidade que 99,9% do pessoal que usa Java estava utilizando naquele momento e tiveram várias ações. Algumas empresas desligaram a aplicação, outras desligaram o log temporariamente, outras empresas não sei o que fizeram, deram pausa ali, vai todo mundo para casa, falimos. Então, queria saber como que foi aí essa loucura aí do seu lado também, Jeff. Eu vivi o momento de Log4j ali em dezembro, quando estava iniciando um novo desafio em uma outra empresa, e eu estava caminhando um pouco mais ali a nível estratégico, né, nível de planejamento, e de coordenar diversas das ações ali de remediação, de olhar para o parque, para a infraestrutura, para os projetos, identificar onde efetivamente nós estávamos utilizando o Log4j, né. Foi um momento bem complicado, principalmente porque eu estava chegando novo na empresa, né? Eu não tinha uma visibilidade de projetos, de aplicação, do que estava acontecendo, de quem utilizava Java ou não, em qual versão, né? Vou falar até um ponto mais curioso aqui, né? Até antes de eu concluir essa aventura aí que foi o Log4j. Eu, como todo profissional de resposta a incidente, eu acompanho muito canais de Threat Intelligence, né? Notícias em geral, engajamentos de resposta a incidente, engajamentos que se tornam públicos, e até hoje tem muita empresa que está vulnerável ao Log4j, né? E muito ataque sendo praticado com base no Log4j. Normalmente esses ataques, não só daquela época, mas para cá, o Log4j ele tem sido muito empregado para escalar ataques de ransomware, né? Criou-se uma brecha na aplicação que tinha vulnerabilidade do Log4j, estava exposta,
atacante entrou para dentro do ambiente, né? Entrou para dentro do ambiente, ele vai navegar ali de forma lateral, vai escalar privilégio até atingir o objetivo dele e criptografar todo o ambiente, né? Mas o que eu vi naquele momento foi a clássica correria, né? Para entender onde estava ali o Log4j, onde de fato era utilizado, né? Mas eu volto em um ponto que eu comentei agora há pouco, que é o que nós temos de vulnerabilidade, o que faz sentido de fato fazer a correção, né? O que é crítico para esse momento, onde nós estamos pisando. Por quê? De novo, eu não vou chegar e sair correndo somente porque foram identificadas 100 vulnerabilidades, né? Quais vulnerabilidades são críticas? O que eu tenho à disposição para a internet, né? O que vai facilitar o ataque, aí, a investida de um atacante? O que eu tenho de mecanismo de controle, né? Mecanismo adicional? O que eu tenho de camadas, né? Eu estou ministrando algumas turmas agora de Incident Handling, né? Pelo programa de formação do IC Council, e um dos primeiros pontos que a gente sempre aborda é um conceito chamado Defense in Depth, né? Ou seja, defesa em camadas. O que você tem de camadas ali para se defender contra um ataque, né? Até que o atacante de fato chegue no dado de interesse. Então, eu vou sumarizar tudo isso aqui e dizer que o mais importante é entender o que você tem, né? Olhar para os lados, fazer ali ter uma consciência situacional, né? Identificar qual que é a sua prioridade. Por quê? Para não sair que nem louco lá no momento de um Log4j, né? Correndo, acha que está cobrindo todos os pontos e não está cobrindo nada no final das contas, né? Pô, inclusive, até adicionando esse ponto do Log4j aí, né? Cara, como o Jefferson falou, né? Chegou novo na empresa, né? Aconteceu lá o problema. E até identificar as aplicações, tal. A empresa que eu trabalho hoje aqui, a gente tem uma ferramenta de SCA. Não é o Checkmarx, mas, né? Poderia ser o Checkmarx. E, cara, você abre uma tela, põe o nome do componente, ele te mostra todos os projetos que você tem aquele componente. Acabou. Uma ferramenta de SCA faria esse trabalho de, pelo menos, identificação. Opa, eu sei que eu tenho 10 aplicações, 1000 aplicações, 3 aplicações. E aí você, putz, é a versão vulnerável ou anterior? Então, cara, como é que eu faço? A aplicação, aí o que o Jefferson falou, você precisa sair na correria. Mas, cara, de 10 aplicações, 3 são críticas. E aí você vai tomar a decisão, cara, atualiza o componente, comenta o código, né, entre pegar um ransomware ou ficar sem fazer log na aplicação, fica sem fazer log, né, por um tempo, tira do ar, às vezes a disponibilidade pode ser uma resposta, não faz sentido para alguns casos, ou troca o componente, ou sei lá. As outras 7 não são críticas, aí você pode mexer depois com mais calma, mas esse levantamento inicial, esse inventário, um simples SCA resolveria. De certo modo, a primeira resposta desses deles ele resolveria. E a gente já falou de SCA, por exemplo, lá atrás, né, durante a série aqui, por isso que você vê que é importante. O Jefferson falou também no conceito legal de Defense in Path, no Security em profundidade, né, em camadas. É exatamente isso, cara. Às vezes o atacante ele vai tentar passar por várias camadas. Quanto mais você tiver, melhor pra você fazer ele desistir. Se ele tá muito interessado, ele vai conseguir. Então, cada camada de segurança que você tenha é também uma forma de resposta a incidentes caso algo aconteça. Porque é mais log, é mais informação, é mais barreira que teve que ser passada, consequentemente mais rastro para você identificar o ataque, até resolver o ataque, se for o caso, né? E o Jefferson destacou muito bem esse ponto, né? Hoje a gente tem muita ferramenta para coletar, auxiliar, organizar. Você tem... Não é por falta de informação, né? Então, inclusive open source. Então, você Exatamente. consegue craquear. E daí, eu já até emendo a pergunta aqui que eu ia fazer, que é, qual que é a dificuldade que você encontra na área, né? Porque, tendo em vista que a gente tem muita ferramenta, a gente consegue entender, consegue mapear isso, né? Qual que é o verdadeiro desafio da área? Acho que conhecimento pela troca atual, pelo momento de mercado que nós estamos, né? Isso não é só a nível de Brasil, é o mundo, né? Fala-se tanto desse gap na área de cibersegurança, e o que também impacta muito na área de resposta a incidente, né? Por quê? A pessoa de resposta a incidente precisa ter conhecimento do ambiente, né? Ter conhecimento do ambiente requer um bom tempo, 1 ano, 2 anos, né? O mercado ele está muito agressivo. A gente vê pessoas aí migrando de empresa para empresa a cada 6 meses, 1 ano. E aqui, né, o ponto não estou criticando essas pessoas, até porque eu também já fiz muita migração nesse sentido, né? Mas o ponto
precisa aqui criar uma especialização, né, motivos para que as pessoas permaneçam nas organizações, né, criar frentes de especialização para essas pessoas, para que tenha ali o chapéuzinho de Incident Responder com pleno conhecimento do ambiente, né. Acho que são ações desse tipo que vão começar aqui nos ajudar a curar o gap de cibersegurança, né, a curar esse gap de especialidade, né, e, consequentemente, ajudar em todo o processo de resposta a incidente como um todo. É a mosca branca? É uma mosca branca? Os olhos azuis. Complicado, cara. Profissional, a gente sabe quando a gente tá sofrendo aqui. Imagina a resposta incidente. DevSecOps. DevSecOps. Boa, meti a vinheta em cima do Marcos. Desculpa, Marcos. Não tá nada, tô acostumado. Você fez a pausinha, eu achei que você ia parar. Mas, mano, esse tema é um tema muito legal, porque é o que a gente falou, né? O cara aplicou tudo de segurança, legal, mas a segurança também é prevenção e reação, no caso de resposta a incidente. Então, não é só fazer todas as camadas de segurança que a gente aplicou aqui durante o SDL, né, durante os outros 11 episódios que a gente abordou, mas também estar preparado pro pior. Cara, deu merda, fui atacado, o que eu faço? Que é o que eu falo, né? Chama os time de segurança os Vingadores. Ninguém quer fazer segurança durante o desenvolvimento. Aí quando dá merda, puta, chama os Vingadores lá que invadiram a Terra aqui. É isso. E aí o Vingador tem que puxar o log, fazer a forense interna, né? Onde tá a aplicação e tal. E, cara, até uma dica aí pro pessoal que ouve a gente, né? Eu adotei uma prática simples ao longo dos projetos que eu tenho trabalhado com Application Security, que é, lá no seu repositório, no seu README, por exemplo, cria um security.md. Ou mesmo no seu README, no seu repositório, e coloque lá algumas informações referentes à segurança. Por exemplo, um diagrama da Threat Model, um DFD da aplicação. Cara, isso por si só já ajuda o cara que tá respondendo incidente a olhar, opa, o componente A chama o componente B, que vai pro servidor X, que vai pro servidor Y, tá na nuvem, e tá em tal rede, tá no... Cara, isso economiza, assim, um dia de trabalho, de buscar log, de onde fuçar, de com quem falar. Então, um diagrama simples, se tiver um diagrama de modelagem de ameaça, cara, lindo, maravilhoso. E aí, porque você já sabe o que tem de ameaça mapeada, o que foi mitigado, o que não foi mitigado. Se você tiver links de logs, né, onde a aplicação joga log informativo, log de erro, log de debug, log de segurança, log de auditoria, né, ajuda muito. Eu costumo recomendar que coloque aquelas badgezinhas, né, de passou na build, não passou na build e tal. Cara, coloca uma badgezinha do seu SAST, do seu DAST, passou no teste, tem vulnerabilidade ou não tem, como é que tá o resultado do scan. Porque quando o cara, às vezes, ele vai responder um incidente ou tem algum problema, ou o time de desenvolvimento mesmo, qualquer um, você bate o olho nesse único ponto e você tem uma série de informações ali simples, que qualquer desenvolvedor, qualquer um envolvido no projeto tem que saber e sabe, que você assim, poupa muito tempo de um problema que vai acontecer lá na frente, e um problema que pode ser grave, como o Jefferson falou. O cara tá usando ataque de Log4j para escalar, para fazer ransomware. Pode ser crucial nesse tempo aí que você... pode ser crucial para a saúde da empresa ali. Exato. E é legal, ó, isso que você tá falando, porque é o seguinte, quando a gente fala... Sempre quando a gente fala de segurança, dá a entender que é uma área específica, é um problema de segurança. Problema de invadir, problema de segurança. Puta, o pessoal de resposta a incidente tá tendo trabalho. É um problema deles. Cara, e não, do jeito que você falou, dá pra ver claramente que é um papel do desenvolvedor também. É o cara, ele pensar nisso, ele pensar na segurança da aplicação dele, ele fazer um threat modeling, a parte de desenvolvimento, pedir para ou fazer parte de colocar a aplicação dele em um CI ali, para fazer uma análise de código que faz parte dele. Então, o cara, ele vai estar alimentando todas as informações, né? Sei lá, cria dashboard para um possível NOC ali na frente, SOC. Então, é o cara que está com a mão na massa realmente que vai fazer a diferença ali, né? E o resto das áreas são as pessoas que vão sempre se preocupar com isso, que vão estar direcionando, né? Vão estar mostrando qual que é o caminho, vão estar selecionando ferramenta, vão estar trazendo as boas práticas, mas de fato quem que está agindo, quem tem a importância é o desenvolvedor, né? Manda aí, Jeff. Okay. O time de segurança sempre é o time chato, né? Sempre é o time que quer barrar tudo. Essa é a fama, né? E é isso, a nível de cultura, esse é um dos pontos que nós temos que desmistificar, fazer com que as equipes trabalhem junto, né? Passei até por um caso recente, coisa de alguns dias aí, fazendo uma consultoria, né? O cliente passou por um ataque de ransomware, daqui a pouco ele queria subir todo o ambiente, né? Pediu uma opinião pra gente, e aí o que o time de infraestrutura falou pro cliente? O time de segurança falou que não pode.
não pode subir, tem que ficar bloqueado. Calma aí, né? Não é assim. Nós não falamos que não pode, nós recomendamos que é melhor não subir desse jeito, uma aplicação exposta, né? Sem mecanismos de controle adicional. Nós não estamos aqui para barrar, nós estamos aqui para recomendar boas práticas com base em experiência, né? Eu acho que é mais um ponto aí de cultura que a gente precisa desmistificar aqui. Boa, inclusive, cara, as coisas na vida se encaixam, né? Eu comentei no episódio passado, ou episódio retrasado aí, que pela primeira vez eu consegui fazer um curso de primeiros socorros, né? De você fazer massagem cardíaca, aquela coisa toda. E uma parte do curso, por exemplo, é como você identifica uma reação alérgica, ou um AVC, coisas do tipo, né? E, cara, assim, 1 segundo que você economiza nesse tempo, você pode salvar uma vida, né? 1 segundo, 2 segundos e tal. E aí, parte do curso foi, por exemplo, a instrutora, né, simulando um ataque alérgico, que parecia com AVC, que parecia com... Assim, dependendo do que for, tudo se parece. E aí você faz um assessment inicial. Cara, você chegou, o que a pessoa tem? O que você faz? Você sai dando... A pessoa toca bomba de insulina, mas às vezes não é isso, né? Você não sai aplicando e tal. Então, uma série de perguntinhas ali, de truques, de 2, 3 segundos pra você entender o que tá acontecendo. E aí, uma das coisas... Exemplo, né? Cara, o que você tá sentindo? A pessoa não tá com a mão na garganta, não consegue falar, tá ficando vermelha. Parece uma alergia. Se a pessoa consegue falar, ou consegue balançar a cabeça, ela tá consciente, você fazer umas simples perguntas. Cara, tem alergia a alguma coisa? A pessoa balançar a cabeça. E você perguntar na sequência, você comeu algo que poderia estar fazendo esse efeito, a pessoa balançar a cabeça? Cara, em 1 segundo você identificou que a pessoa tá tendo uma reação alérgica. E isso pode ser mais urgente do que, por exemplo, ela tá só um ataque de pânico, por exemplo. Né, sem conseguir respirar e tal, e você faz um assessment, pode ser o mesmo, mas a reação é diferente. A pessoa não vai morrer de um ataque de pânico ali na hora, mas ela pode ter vier a falecer no caso de um ataque alérgico. Então, esses segundos que a gente economiza, é isso que eu queria passar na mensagem aqui de hoje, né? Pro time de resposta a incidentes, o tempo que ele economizar para estancar um ataque, né, para botar uma mitigação, sei lá o que for, pode salvar a empresa de um ransomware, pode salvar a empresa de um vazamento, pode salvar dados. Cara, é tão crítico quanto, né? Quando a gente pensa em softwares críticos, né? No caso onde eu trabalho hoje, todo software é crítico, literalmente, né? Tá controlando bomba, usina, metrô, só coisa tranquila que pode explodir. Então, uma resposta a incidentes a algo assim, cara, o máximo de informação que tiver pro cara bater o olho e falar, opa, esse foi o vetor, a mitigação tem que ser feita aqui, tal, como é que a gente estanca, onde tá o log, assim, economiza muito tempo. E esse exemplo, né, do curso de salva-vida é isso, 1 segundo faz a diferença. Então, um diagrama de fluxo de dados para um cara como o Jefferson, que vai fazer o trabalho lá na frente, economiza, cara, boa parte do tempo dele, do trabalho que ele tem que fazer, né? Manda aí. E bom que você falou desse exemplo de assessment inicial, aí de curso de primeiros socorros, porque ele, de fato, condiz muito com a nossa realidade no time de resposta a incidentes. Como que de forma mais prática, né? Checklist salva vidas. Checklist para resposta a incidente. Opa, comportamento suspeito, né? Comunicação aqui para um IP externo de baixa reputação. Checkzinho. Será que é um incidente? Estou validando aquele evento, né? Validando se aquilo de fato é um incidente. Que mais? Vou olhar lá de acordo com o meu plano de resposta a incidente. Corta aí. Caralho, eu perdi o raciocínio. E ele tá bugando todo ali também. Não, antes de voltar nisso, eu queria fazer uma pergunta. Você puxou um ponto que eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Você falou, eu volto lá no meu plano. O que eu tenho que ter nesse plano de resposta a incidentes? Cara, inicial, qual seria um negócio inicial que eu preciso ter? Primeira pergunta para a organização é: quais são os objetivos que nós queremos atingir como time de resposta a incidente? Né? Missão, visão, objetivos de médio e longo prazo. Tudo isso é muito importante para definir um plano de resposta a incidentes. Tá? Legal. Quando a gente fala aqui de definir um plano de resposta a incidente, eu vou até antes. Né? A gente precisa considerar primeiro, né, quais são os objetivos da organização em responder um incidente. Qual que é a missão da organização, né, e também do time de resposta a incidente. E qual que é a visão? A visão de longo e de médio prazo. Né? O que esse time quer atingir em prol da organização? Beleza, definir esses pontos, né? Aí sim, eu posso me preocupar e começar a escrever o plano de resposta a incidente. O que eu preciso considerar no plano de incidente? Primeiro, o que é um incidente para a organização, né?
Será que um simples evento, um simples alerta lá no CIEM, uma tentativa de roubo de credencial, será que aquilo é um incidente para a organização? Precisamos classificar isso, né? Beleza, entendi o que de fato é um incidente para a organização, né? Um evento. O que mais que eu preciso considerar? Quais são as prioridades, né? A priorização aí de um incidente, classificação, né? O que eu trato primeiro, como que eu trato, o que tem maior potencial de dano para a minha organização, né? Então tudo isso vai ali logo no comecinho ali do plano de resposta a incidente, né? Eu vou chamar aqui de introdução, né? Preciso considerar também severidade, né, dos diferentes tickets, das diferentes demandas, né? Vou trabalhar aqui com uma prioridade de nível 4, 3, 2, 1, né? Sendo que o 4 é uma prioridade mais baixa e a prioridade número 1, né, o nível de severidade 1, é o mais crítico. Opa, pessoal, aconteceu aqui uma severidade 1 no nosso ambiente. Quem que vai vir para a sala de guerra, né, e por qual motivo? Preciso do time aqui de desenvolvimento, preciso do time de infraestrutura, ou não preciso de nenhum desses dois, só eu como resposta a incidente. Sei aqui o caminho das pedras e e consigo dar conta do recado, né? Outros pontos, tem um ponto a rodo aqui, né, para a gente considerar no plano de resposta a incidente, mas a organização do seu C-Search, né? Como que é a estrutura do seu C-Search? Quantas pessoas você precisa? Você precisa de pessoas fixas, né? Ou você consegue trabalhar com um time que rotaciona, né? Um time de resposta a incidente, pegando pessoas emprestadas dos outros squads, né? Consigo trabalhar dessa forma ou não? Preciso de pessoas dedicadas. Meu time de resposta a incidente precisa ser contratado pela própria empresa, né? Ou pode ser um time terceirizado, ou tem que ser aqui um misto, né? Então, só para fazer uma introdução aqui, uma série de pontos que a gente precisa considerar e documentar para o plano de resposta a incidente. Vai lá, Cássio. Boa, o SOC, ele acaba sendo um departamento separado na prática, mas ele é uma ferramenta de resposta a incidentes, independente. Vocês usam o SOC? Como é isso? Cara, pergunta fantástica. É a briga que eu sempre tenho com muito cliente, né? Eu entendo aqui a realidade de muitas das empresas, dizendo que não dá para contratar pessoas dedicadas para cada uma das posições, né? Para SOC e para resposta a incidente. Mas em um mundo perfeito, time de SOC e time de resposta a incidente são times diferentes. As posições, as pessoas não podem fazer a mesma função aí nas duas casinhas. Por quê? SOC, Security Operations Center, né? É o time que monitora a operação de segurança, monitora o que está acontecendo, né? C-Search, time de resposta a incidente, é o que responde à anomalia que foi detectada pelo SOC, tá? Ou seja, se eu coloco a mesma pessoa para fazer monitoramento e para responder, eu crio um gap, eu crio uma vulnerabilidade, eu crio uma brecha que pode ser explorada pelo meu atacante, né? Eu, analista de SOC, detectei aqui no meu CIEM um roubo de credencial, vou partir para ação, vou responder o incidente, né? Tô lá no meu AD, resetando senha, tô tomando as devidas precauções. Quem que ficou olhando para a tela do CIEM, né? Quem que ficou fazendo monitoramento? Aí você cria uma brecha, né? Ou seja, se você é o proativo, né, e quer fazer tudo, no final das contas você não vai fazer nada, vai criar uma fraqueza para a organização, né? Como dizia uma professora nossa da pós, né? A cada um no seu quadrado, né? Maravilhosa referência. Rúbia Ferrão, que gravou com a gente aqui no podcast. É sensacional. Aí, ó. Show. Ela que dizia essa célebre frase, né? Isso também se aplica aqui para a nossa divisão de SOC e de C-Search. Ou seja, por mais que eu seja proativo como pessoa, como empregado, eu também tenho que saber quais são os meus limites, né? Eu tenho que largar o osso, eu tenho que saber o momento de falar, eu vou até aqui, né, de acordo com o meu procedimento, de acordo com a minha política, e o resto é com o time de resposta a incidente, né? Mesma coisa, o time de resposta a incidente, né? Cara, você não tem que olhar para monitoramento, você tem que receber o input do SOC e tratar aquilo, né? Boa. O monitoramento é uma ferramenta, né? Ele é um cara que ele vai auxiliar ali. Você tendo tudo definido, você sabe exatamente quais são os seus riscos, você sabe o que seria um incidente, você consegue traquear e monitorar isso, né? Você consegue automatizar. E daí você não precisa, como
profissional de resposta a incidente, você não precisa se preocupar diretamente com isso, né? Até porque você tem ferramentas e uma outra equipe se preocupando com isso. Pra ficar mais claro pra galera, acho que o SOC seria o painel do carro. E aí o resposta a incidente é o mecânico, é o eletricista, né? São os especializados ali. O painel tá só te informando, cara, tem um problema aqui. Você pode até fazer uma primeira resposta. Apitou a luz aqui da gasolina. Opa, então eu mesmo paro, ponho o combustível. Pô, apitou a luz da injeção eletrônica. Cara, leva lá pro especialista, para o carro, pode ser um negócio mais sério, né? Show. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pro Jeff. Porque assim, a gente sabe que a gente tem muita gente aí querendo entrar na área de segurança, até porque o mercado está em crescimento e tudo mais. Só que o pessoal não se atenta aos conhecimentos que ele precisa ter para poder fazer uma boa atuação na área. Seja de security, seja resposta a incidente, seja como SOC, seja como desenvolvedor. Queria saber o que a pessoa tem que ter de conhecimento mínimo para começar a entrar na área. Não é nem para ser um cara pica, só para o cara começar a entender ali, não entrar de mãos vazias e fazer uma cagada maior, abrir alguma brecha maior ali dentro da área de respostas, né? Show, ótima pergunta também. Mas, Marcão, vamos deixar essa pergunta aqui para depois, só para eu concluir a estrutura do plano de resposta a incidente, só para a gente não deixar a pergunta quicando, tá? Então, nós comentávamos ali da organização do CSIRT, né? Que precisa ser documentado no plano de responsabilidade. Falamos aqui indiretamente nessa explicação de SOC e CIEM, de funções e responsabilidades. O que mais que a gente precisa ter no plano de resposta a incidente? Para que todos estejam aware, né? Todos estejam informados do que existe. Notificação. Quem que eu notifico no momento de um incidente? Meu CEO, meu CIO, meu gerente, meu diretor? É um desastre aqui. Tenho serviços críticos que servem uma nação, né, impactados. Preciso comunicar para a mídia também. Etapa de notificação precisa indicar para a gente quem notifica, quem comunica e como comunica, né? Outros pontos aqui, né? Precisamos identificar o que a gente precisa ali de elementos, né, de processo, o que eu preciso de ferramenta para responder um incidente. Preciso só de ferramenta técnica, né? Preciso de uma ferramenta para fazer a aquisição forense, para fazer o processamento forense, né? Também precisa estar ali no nosso planinho de resposta a incidente. E outras particularidades aí que normalmente aí vai muito de organização para organização. Todos esses pontos principais que eu comentei, né, formam meio que uma estrutura generalista do plano, né? Mas no final das contas não tem muito bem uma receita de bolo. Cada organização sabe onde aperta mais, sabe onde tem a sua dor e sabe qual que é a capacidade do seu time e da sua equipe em atender, né? Não adianta eu pegar aqui o melhor livro de resposta a incidentes, né, que tem a melhor estrutura de plano de resposta e replicar aquilo em uma organização que tem uma pessoa, né? Não vai fazer sentido, não vai fazer efeito, né? Então, no final das contas, o grande geralmente recado funciona aqui como frameworks, né? Exato. A gente tem alguns exemplos aí Isso, a gente tem os exemplos aí do NIST, né? Tem exemplo aí da ISO, se não me engano, aqui é a ISO 27035, né? Que fala do gerenciamento de plano de resposta a incidente, entre outros. Mas o grande recado aqui, no final das contas, não tem receita de bolo, né? Tem melhores práticas, tem recomendações, tem o caminho das pedras, mas a sua organização é que vai definir o que melhor atende. Top. Vocês estão falando, eu tô fazendo o primeiro socorros aqui, ó. Tá acontecendo no meu braço aqui agora há pouco. Só que já vem no YouTube, hein, galera? O detalhe, cara, esse ponto do resposta a incidente de uma maneira geral, eu acho que, e a gente tem abordado isso aqui no SDL como um todo, né? Tem o estado da arte e você tem o lightweight, né? Cara, tenha de alguma forma, como o Jefferson falou, pegar o melhor livro lá, aplicar, você precisa de um time X, 6, 8 pessoas ali pra fazer uma parada e tal, e às vezes você não vai conseguir fazer isso. Mas, cara, tem um plano, como ele falou, tem um checklist das aplicações onde estão algumas coisas, você sabe disso, e como é que você responde quando acontecer algum problema, por onde vem o problema, quem você comunica, por exemplo. Tem um checklist básico ali, porque você vai garantir que você tá, de uma certa maneira, preparado para responder alguma coisa, e não, como diz o ditado popular, né, ser pego de calça curta, né, a verdade é isso que acontece. Então, tenha um plano de resposta a incidentes, por mínimo que seja, por mais perfeito que seja, né, se você conseguir, ótimo, mas
tenha um plano de resposta a incidente. Igual a gente falou aqui ao longo da série como um todo no SDL. Tem a SAST, tem a SCA, puta, não tenho dinheiro não tenho budget pra uma ferramenta Enterprise. Cara, Open Source, puta, não tem um departamento só pra AppSec. Cara, tem um desenvolvedor, tem um tech lead que faz isso? Você tem. Você já tem o cara que desenvolve. Cara, começa a educar essa galera pra fazer isso. Porque perfeito, né? Porque a gente tá falando aqui de segurança de uma maneira geral. Obviamente o perfeito é o melhor cenário, mas a gente nunca vai conseguir atingir isso. É muito complicado, depende de N fatores. Então, assim, feito é melhor que perfeito, exatamente. Tenha o mínimo, vai evoluindo a maturidade, vai colocando aos poucos, para que você esteja o mínimo... Não, literalmente, quando você sofreu um incidente, um ataque, você ter riscos, né, impacto menos impactante, se é que dá pra falar dessa forma, na sua organização, na sua empresa como um todo. Posso passar aqui o segredinho do meu checklist? Show, manda aí. Segredinho do meu checklist aqui de verificação de incidente, né? Tava até resgatando aqui. Então, quando eu vou validar se o incidente de fato está acontecendo no ambiente, eu até uso os guias de melhores práticas aí do NIST, do próprio IC Council, né, do SANS, e divido em 3 grandes etapas. Etapa de detecção e análise, né? Quais perguntas eu preciso fazer para validar se aquele incidente de fato aconteceu? Segunda grande caixa, contenção, erradicação e recuperação. Quais perguntas e quais ações, né, eu preciso considerar para curar o incidente, né, para resolver aquela situação? E finalmente, né, que é uma grande etapa aí muito negligenciada pelas empresas, né? E aí eu tenho vivido isso na prática, são as atividades pós-incidente, né? Ou seja, a hora da verdade. O que aconteceu? Por que aconteceu, né? Isso eu acabei dizendo aqui que isso costuma ser muito negligenciado pelas empresas, porque às vezes o momento de discussão pós-incidente acaba virando muito a trocação de acusações, né? Foi aquela área, foi por isso, foi por aquilo. E não, gente, tá todo mundo no mesmo barco, né? Novamente, acho que pela terceira vez aqui a gente vai tocar no ponto de mudança de cultura, né? Cultura de integração entre os times. Então, só para falar um pouquinho aí desse checklist, como que eu organizo aqui a validação de um incidente, se for até o caso, depois eu compartilho aí um link com o pessoal, um GitHub, só para vocês verem efetivamente do que eu tô falando. Boa! E inclusive esse ponto de post-mortem, né? Depois do incidente, depois que deu merda, para lições aprendidas. Cara, é uma parada que, se você parar para pensar, né? Lá do definição de requisito funcional do software, eu já falei sobre isso, né? Colocar segurança já lá. Threat modeling, por exemplo, e você sai de uma reunião dessa de post-mortem, o que aconteceu, onde estava o problema, onde foi a brecha, cara, você retroalimenta um threat modeling, um attack surface analysis, por exemplo, você retroalimenta tudo isso para criar de novo camadas de proteção com base já no incidente que aconteceu. Se for um incidente passado, né, e o cara vai criar um threat modeling novo, você já pode criar com base nessa... Voltando, né, o pessoal te alimenta de informações para você saber as brechas, consequentemente o time de resposta a incidentes poderia ter, né, uma base de incidentes que possa ser compartilhada interna para que alimente threat modelings e definição de requisitos novos, assim como o post-mortem, né, deveria servir para lições aprendidas. Então, cara, onde foi a brecha? Onde a gente errou? Putz, não fizemos análise desse ponto lá no SAST. Ou por quê? Tava fora do escopo, então vamos pôr no escopo. Puta, no threat model a gente não pegou esse componente que estava na aplicação, ele foi atualizado depois. Atualiza o threat model. Então, literalmente, desenvolvimento de software é uma arte cíclica, né, mano? Mas desde a ideia do software até um pós-merda, né? Um post-mortem, né? Você pode retroalimentar e isso virar, de fato, o seu software. Inclusive, para você que está na Europa, especificamente aqui na Polônia, eu vou palestrar na B-Sides aqui em setembro e a minha palestra vai ser um pouquinho sobre isso, vai mostrar um mindset de como que a gente pode ter literalmente tudo isso de segurança sem precisar ter tudo isso de segurança. A mágica, né, cara? Eu vou fazer uma mágica aqui, mas enfim. Quem ver, verá. Não recomendo. Quem ver, verá. Não perca o seu tempo se você estiver na Polônia. Brincadeira, pessoal. Quem Vai ver, verá. visitar outros lugares, assim. mas não vejo o Cássio. Quem ver, verá. Deixa eu aproveitar e colocar um outro tema polêmico, mas não menos relevante aqui. Aproveitar que a gente está falando de toda essa integração de software, resposta a incidente. Quero falar de outros pontos que são bem relevantes aqui na área de resposta a incidente. Orquestração, automação, né, e resposta a incidente em cloud, né? Afinal das contas, software a gente tem feito um grande esforço aí para levar eles para cloud, né? Seja AWS, seja Azure, Google, Oracle. Pontos principais aqui de automação e orquestração de resposta a incidente.
O que a organização tem a ganhar, né? Tarefas manuais, né? Que cria aquele scriptzinho, né? Cria uma automação para que você possa economizar e usar de forma mais inteligente o tempo do seu analista de nível 1, de nível 2, né? Coloque aquele cara para fazer atividades que vão gerar de fato valor para a organização, né? Use e abuse aqui da automação e orquestração de resposta a incidente. E um outro ponto aqui... Segurança, tecnologia, DevSecOps. Só pra rodar a vinheta, porque eu não tinha rodado tantas hoje. Você me cortou. Você rodou a vinheta em cima de mim, mas tudo bem. E isso é o que o convidado ganha. Nem o meu cachê está em dia. Você já é da casa, cara. Não é nem convidado mais, já é da casa. Seu salário tá atrasado. Pois é. Deixa eu só concluir a parte aqui da resposta a incidente em cloud também, né? Que é um tema que eu ouço muita gente falar a respeito, sobre as particularidades, sobre tudo que a gente precisa considerar, né? Então, independente do provedor de cloud pública que você está, é um grande desafio. Desafio por quê? Cada um desses provedores tem um serviço particular de login, né? Cada um desses provedores armazena o log de uma forma. Cada um desses provedores tem um padrão de armazenar o log, né? Então, você precisa olhar para esses ambientes, né? Olhe para os ambientes que você utiliza. Eu utilizo aqui o ambiente principal de AWS com redundância na Azure, né? O que tem de componente em cada um desses serviços? O que eu estou garantindo de log e de proteção, né? E a mesma coisa serve para os outros serviços, né? Google, Oracle, está surgindo a cloud de Alibaba também, né? N clouds, N provedores de cloud, mas de forma cuidadosa. Olhem para o que vocês têm dentro de casa, né? O que tem de serviço de proteção que já é parte desses ambientes aí, né? Que já são parte da oferta. E olhem para o que está sendo fornecido para vocês, né? Porque amanhã, de repente, você vai acontecer um incidente no seu ambiente, você vai pensar o seguinte: beleza, né? Por padrão, eu tenho um log aqui da AWS salvo. E não, você não tem nada, né? Porque você não conhece o serviço. Você não sabia, você não fez um mapeamento no ano passado do que estava ou não de fato incluso, né? Então, só essa diquinha aí que eu queria dar para a resposta incidente em cloud, fazer essa introdução. Inclusive, eu trabalhei já com resposta incidente em cloud e, cara, boa parte dos logs de cloud não são default. Você tem que ir lá habilitar, porque a maioria deles é pago, né? Porque você precisa armazenar isso e tal, então dependendo da forma que você usa ali, você precisa habilitar e tal. Então, cara, a gente tava com incidente, não tinha log. Aí foi habilitar o log, habilitei o log e tinha que esperar acontecer de novo. Eu tava torcendo pra acontecer de novo pra poder remediar de alguma forma, a gente não sabia o que aconteceu. Você sabia o que aconteceu, mas não como, né? Olha que merda. Eu tenho uma dica legal, desliga o log pra economizar espaço. Isso é super efetivo. Isso, economiza, não precisa gastar dinheiro também, exatamente. É ótimo. Isso exatamente aí. Isso, não precisa do log, tá? E põe um banner no site aqui. Assim, lembra do HTML, põe um marquee que fica passando na tela? Fica passando põe um daquele assim, ó, please don't hack me. Por favor, não me hackeie. Coloca um daquele também, isso. I can have log. Ô Jeff, você tá procurando vaga em podcast, não? Vai abrir uma vaga aqui, viu? Show, vou mandar meu currículo agora. Vai abrir uma vaga aqui, esses conselhos do Marcos. Pessoal, papo muito bacana, muita coisa pra falar sobre resposta a incidentes. Já, né, não à toa, já fizemos um episódio sobre fraudes em software com o Jefferson, que foi o 17º episódio da segunda temporada. Mas, cara, é muita coisa pra falar. O que a gente tenta pra trazer hoje, pra fechar nossa série da SDL, era exatamente isso. Cria um plano de resposta a incidentes. Mais perfeito possível pro teu contexto, o mais simples possível pro teu contexto, mas tenha um plano de resposta a incidentes, tá? Tenha pessoas ali que você vai comunicar, tenha ferramentas, automação, enfim, o que você puder levantar, e aí conta com a gente pro suporte, para ajudar você de alguma forma. Entre em contato com o Jefferson, vai estar os links aí e tudo mais no vídeo lá no YouTube. Jefferson, só pra gente encerrar, você comentou que queria falar um pouquinho sobre um negócio aí que você tá pensando, um projeto novo. Acho que tinha uma última questão do Marcão aí, né? Sobre o gap no mercado. Se a gente conseguir explorar isso. Manda aí. Qual era a pergunta? Os conhecimentos mínimos. Quero trampar com você. Como que eu faço? Quero trampar com você. O que eu preciso saber minimamente pra conseguir trabalhar contigo? Você tem que estar disposto a não receber nada, porque eu não tenho dinheiro, tá? Mentira, vamos lá. O que eu sempre falo pro pessoal tenha base de computação, tenha bases, e não necessariamente de segurança, mas bases em geral de computação, né? Conheça bem fundamentos de rede, conheça bem fundamentos de aplicação, né? Você não precisa ser um gênio de configuração de
roteador Cisco, de firewall. Você não precisa ser um gênio do desenvolvimento. Tenha bases, né? A analogia que eu sempre faço aqui, né, ou melhor, o exemplo que eu sempre utilizo é: você como pentester, sem conhecimento de como funciona uma aplicação, você vai rodar a ferramenta e vai falar para o seu cliente o seguinte: ó, tem um buffer overflow aqui na sua aplicação. Seu cliente vai perguntar: tá, e qual que é a aplicação prática disso? Se você não tem o fundamento, se você não tem a base, você vai estar perdido, né? E aí numa dessa, acabou toda a sua carreira com uma resposta que, pô, se você tivesse base, se você tivesse fundamento, estaria sanada. Então o ponto é: tenha base, tenha fundamentos. Antes de querer se aventurar em segurança, conheça os fundamentos de computação, né? Crie um terreno sólido, uma base. Top, Boa. top. Pra você aí que tá ouvindo e não sabe o que é um 92168, não sabe o que é IF, algumas coisas, é importante você... 255, 255. É importante, cara. Enfim. Fundamento é importante. Deixa eu fazer uma última pergunta pra finalizar aqui. Pelo menos do meu lado aí, depois vocês vejam se tem mais. Eu queria saber aí dos novos projetos que o Jeff tá tocando, o que ele tem aí de expectativa pro futuro, como que ele tá aí essa vida aí no mercado de trabalho dele. Show. Para quem acompanha nas redes, ou também para quem não acompanha, quiser acompanhar, vai ficar os links aí no podcast, LinkedIn, Twitter. Não sou tão ativo no Twitter, mas também vai ficar link lá. Eu recentemente tive passagens, deixei algumas das grandes organizações aí de tecnologia, trabalhando nos times de segurança de resposta a incidentes, para trilhar um caminho próprio, né? Acho que está muito relacionado a um pouco de propósito de vida, né? E meu propósito de vida me levou a fundar minha própria consultoria. Então, dentro de mais alguns dias aí, vou fazer um pouquinho de barulho aí no mercado, né? Divulgar um pouquinho dessa marca, Purple Bird Security, né? Guardem esse nome. Então, dia 20/7, teremos anúncio novo aí no LinkedIn. É uma consultoria focada em resposta a incidentes, serviços de segurança no geral, tá? E o meu objetivo aqui é democratizar o acesso à cibersegurança para diferentes empresas. Por quê? Eu, com todo esse tempo aí de consultorias, e até vocês podem contribuir e ter uma visão tão melhor quanto a minha, a segurança ela se tornou algo extremamente caro, né? Caro e restrito a depender do porte da sua empresa, né? Do porte da organização. E o que eu quero com a minha consultoria é desvendar isso, né? Eu quero distribuir a mensagem e dizer que a segurança, a cibersegurança, a proteção de dados, ela não precisa ser algo caro, não precisa ser algo restrito para grandes empresas. Aê, né? Segurança Dá de graça, fazer... pessoal. Quase isso, calma aí. Dá para fazer boa segurança com software open source e o principal, dá para fazer segurança boa com dedicação, com poder de execução. Acho que a principal mensagem aqui que eu quero passar e que eu quero trazer para o mercado com esse projeto novo aí que eu estou tocando. E se você tá ávido aí por conhecimento, quer aprender mais, breve teremos vagas. Fiquem de olho. Boa. Purple Bird. Vai tá os links aí pra você seguir. Cara, muito bom. Um projeto bom. Acompanhei o Jefferson desde quando eu era um garoto lá na pós-graduação. Hoje é um homem formado. É muito bom ver a evolução da galera aí. Mas chega, né? Muita coisa já nesse episódio aqui. Até acidente doméstico aqui já. Obviamente não vai estar no corte do YouTube, não posso pôr. Apareceu até nego pelado aqui atrás. Então. Mas enfim. Pessoal, fim, né? Fim da nossa série aí do STL. Eu acho que é uma série muito bacana, cara. Curti muito fazer. O pessoal tem mandado um feedback pra gente aqui. O pessoal chama no Twitter. Normalmente o pessoal me chama no privado, né? Porque sabe que eu sou o cabeça, toda a organização aqui é minha, a inteligência toda do podcast sou eu. Então o pessoal normalmente fala comigo aqui. Então... Próximo episódio vai fazer só. Vai fazer só. É só pra ver como vai ser. Aí, cara, mas foi um feedback legal da série do SDL, que a série tá muito bacana. E, de fato, isso é o que falta, né? Pegar um framework ali, explicar o passo a passo pra galera. E acho que foi bacana. Cara, fechamos com chave de ouro aí com a presença do Jefferson. Manda aí. Só de mostrar a existência desse tipo de coisa, né? Já muda o mindset da galera. Já muda. Bom, galera, pessoal, muito obrigado. Episódio 20 e alguma coisa, eu já perdi na minha vida aqui, mas foi o 26, 27 da terceira temporada. SDL 12, acabou o SDL, episódio que vem a gente volta à programação, entre aspas, né, normal. A gente começa com assuntos aí um pouco mais aleatórios, então a gente acabou a nossa série aqui. Só agradecer, Jefferson.
faça comentários aí. É a palavra final, né? Você tá com cara de dúvida aí, pode agradecer que a gente... Aliás, antes de você agradecer, o Marcos tem um recado rápido e simples, né, Marcos? Não, rápido e simples. Vá no YouTube, todos os links estão lá. Tem link pro Instagram, pro Discord, pro Spotify, pra qualquer plataforma. Orkut também, quando abrir Flogão. Vlog. Então vai estar tudo lá disponível. Dá um se inscrever lá para ajudar a gente a disseminar essa cultura de segurança. Igual o Jeff falou, vamos democratizar a segurança aí. Então, quanto mais informações disseminar, melhor. O pessoal entender um pouco melhor aí como que é esse âmbito. Ativa o sininho para receber notificação e deixa um comentáriozinho lá pra gente. E compartilha também, né? Boa. Isso aí. Vai lá, Jeff. Resumidamente, curte e compartilha. Tá resumido. Chato pra caralho, velho. A gente podia fazer assim, ó. Faz o CCC. Curte, compartilha e comenta. Acabou. Aí já era. Resolvido. CCC. Finalizado. Pessoal, Rodrigo, Cássio, Marcão, pô, super obrigado novamente aí pelo convite. Super satisfação ter esse momento aqui, um pouco mais de descontração, né? Acho que até o clima mais do podcast, trazer um assunto sério de forma descontraída. Para quem me conhece sabe, eu tenho meus momentos de seriedade e descontração, mas o meu principal ponto eu tô aqui para ajudar a comunidade, né? Todo mundo que sempre me mandou uma mensagem por e-mail, LinkedIn, sabe que eu respondo, né? Posso demorar, mas respondo. Meu objetivo é fazer pela comunidade o que fizeram por mim no passado, né? Eu cheguei aqui porque muita gente me estendeu a mão, né? Para me orientar, para me guiar, e agora eu quero fazer o mesmo pela comunidade. Então, estamos pela área. Obrigado, pessoal. Maravilha, vale lembrar que o Jefferson ele é antibiótico, mano. Ele responde a cada 12 horas. Você manda mensagem pra ele no WhatsApp e esquece. Antibiótico. De 12 em 12 horas, tá ligado? Mano, manda mensagem pra ele no WhatsApp e esquece. Já manda completo o que você precisa inteiro. Manda tudo que você precisa. Exatamente. Responde de uma vez. Se você mandar oi, vai vir o oi daqui 12 horas. Aí, Isso. como é que você tá? O tô bem daqui 12 horas. E você? Ou seja, sumarizem. Sumarize. É a dica pra vocês. Bom, pessoal, fechou? Rodrigo, você fala uma coisa ou dá tchau só? Eu só ia encher o saco só. Então não vai encher o saco de ninguém. Tchau, acabou o episódio. A gente se vê na semana que vem, pessoal. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Rodrigo Balbino. E... Jefferson Macedo. Boa! Pessoal, valeu. Até semana que vem. Valeu, Purple Bird Security, hein? Se liga. Show. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.